Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês essa base no tapete ou para caminho de mesa, desses quadradinhos. Eu sei que já tem várias aulas com essa peça no YouTube, mas como eu tenho que fazer, então eu resolvi mostrar para vocês do jeito que eu faço, tá? Então vamos começar com, aqui ó, eu vou usar barbante número 6. Então, eu tô usando fio 6, a cor só vem escrito cinza claro, né? Essa marca que eu uso tem o cinza chumbo e tem o cinza claro. E a agulha 3,5. Podem usar a agulha 3, no caso, se for para fazer um caminho de mesa, com a agulha 3 ele só vai ficar um pouquinho mais estreito. Podem usar também a agulha 4, se o seu ponto for muito apertado, você pode estar usando a agulha 4 para o ponto ficar um pouco mais solto. Então, vamos lá. Vou iniciar fazendo 67 correntinhas. Então, eu vou dar minha laçada aqui inicial. Fiz a primeira... Aqui é a minha primeira laçadinha. Então, essa aqui já conta como primeira, tá? Então, eu vou fazer correntes até completar 67 correntes. Fiz as 67 correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar em uma correntinha. Eu tô saindo dessa aqui, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, nessa anterior, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Pra ficar um cantinho aqui. Porque, geralmente, a gente tem uma tendência, quando a gente vai levantar o primeiro ponto, quando é uma sequência de pontos, é esse canto ficar arredondado. Então, a gente faz isso aqui pra ficar quadradinho retinho, tá? Então, agora aqui eu vou começar com um ponto, que vai ser a minha lateral, um ponto falso, que eu já vou mostrar como eu faço, e 2 correntinhas de separação. Então, para fazer esse primeiro ponto alto falso, eu faço 2 correntinhas, né? Ó, já tinha uma base, fiz 2 correntinhas, fiquei com ponto alto falso. Sempre no início das carreiras, a gente começa, geralmente, né, na maioria das vezes, a gente começa com essas correntes para formar um ponto alto falso. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, que é para separação. Dou uma laçada, vou pular um ponto de base. Deixa eu acertar o foco da câmera. Vou pular um ponto de base, aqui é onde eu trabalhei, né? Onde eu tava levantando, eu levantei o ponto baixo. Aqui eu vou pular e vou pro segundo e vou levantar um ponto alto. E vou fazer 14 pontos na sequência. Então, eu já tenho mais um e vou fazer 13 na sequência, um ponto alto em cada corrente. Vou fazer bem devagarinho para as iniciantes entenderem o que eu tô fazendo. Então, eu fiz os 14 pontos altos, um ponto alto em cima de cada correntinha, pegando só na correntinha de cima. Aqui, ó. Vou fazer o último para vocês observarem, ó, só na corrente de cima. Fiz os 14 pontos altos, pegando só na correntinha de cima. Agora, eu faço 2 correntinhas.
dou uma laçada, vou pular 2 correntinhas de base, venho na terceira. E vou fazer mais 14 pontos altos. Sempre que eu disser para vocês, eu vou adiantar adiantar os pontos e já volto, você pause o vídeo, adiante a sua peça também, adiante os seus pontos, para que a gente continue trabalhando juntos na mesma sequência. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Então, fiz os 14 pontos altos, faço novamente 2 correntinhas de separação, pulo 2 correntes de base, vou na terceira e levanto o ponto alto. E vou fazer as 14 correntes, e vou fazer os 14 pontos altos. Já fiz o primeiro, vou fazer mais 13. Então, eu vou adiantar aqui esses 14 pontos e já volto com vocês. Novamente, eu fiz mais 14 pontos altos, faço as 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos, 2 correntes de base, venho na terceira e levanto o ponto alto, e vou fazer a última sequência de 14 pontos altos. Nesse tapete é importante que você siga carreira a carreira o que eu estou fazendo, até formar o primeiro desenho, até formar o primeiro quadrado. E depois fica fácil, porque é só ir copiando a sequência que você já fez. É um tapete muito fácil de fazer, porque é bastante repetição, só prestar atenção na sequência, porque cada carreira é de um jeito, cada carreira tem aumentos e tem diminuições. Mas é muito fácil de fazer, porque você vai memorizando, já vai decorando, e se não lembrar, é só olhar na própria peça. Três, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, quando eu chego aqui no final, eu faço 2 correntinhas, dou uma laçada, venho no último ponto, última corrente, e levanto um ponto alto. Então, ficou assim. A minha primeira carreira ficou assim, ó. Tem um quadradinho, né? Eu falo um bloquinho vazio, né? Um bloquinho vazio no início, bloquinhos de separação a cada 14 pontos altos. E aqui no final também fica um bloquinho vazio. Agora, eu vou girar a peça para iniciar a segunda carreira. Vou levantar 2 correntinhas, que formou meu primeiro ponto alto falso. Agora, eu vou levantar 2 correntinhas para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Muita gente tem dúvida quando eu falo que tem que levantar desse primeiro ponto alto falso. Geralmente, no início das carreiras, a gente faz um ponto alto falso, que são 2 correntinhas. Aí, eu vou dar uma laçadinha, vou entrar aqui dentro, né, por baixo dessa corrente, e vou levantar um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, dou uma laçada, vou pular aqui 2 pontos, vou no terceiro e levanto um ponto alto. E vou levantar ponto alto sobre ponto alto
até dar uma sequência de 10 pontos, tá? Porque eu vou diminuir 2 aqui no início, vou diminuir 2 aqui no início, 2 aqui no final. Então, eu terei 10 pontos altos na sequência. Três, 6, 9, 10. 10. Agora, eu faço 2 correntes. Então, fiz as 2 correntinhas de separação, venho dentro desse bloquinho vazio, né, por baixo dessa corrente, vou levantar 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou novamente lá, ó, naquele blocão que eu tenho de 14 pontos altos, e vou fazer 10 pontos altos. Eu vou pular os 2 primeiros, vou no terceiro e levanto 10 pontos altos na sequência. Três, 6, 9, 10, aqui. 2 correntinhas, vou lá na minha corrente e levanto 2 pontos altos, na corrente de base. E 2 correntinhas. Então, eu vou fazer isso até chegar lá no final da minha carreira. Aí, cheguei aqui no final da carreira, fiz as 2 correntes de separação. Aí, cheguei no final da carreira, eu fiz as 2 correntes de separação, aqui, ó. Pulei 2 aqui, e agora deixei de fazer 2 aqui no final. Então, aqui em cima eu tenho 10 pontos. Fiz as 2 correntinhas de separação. Agora, dentro dessa última corrente, eu levanto um ponto alto. E venho aqui, ó, conto 2 correntes, é bem no meio, né? Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, bem aqui no meio, eu prendo e vou levantar um ponto alto. Tá? Não vou fazer dentro da corrente, eu vou fazer dentro, não vou fazer pegar aqui por baixo, eu vou fazer dentro da corrente do canto aqui, bem no meio. Pra ficar retinho, né? Ele vai subir retinho. Agora, eu vou virar a peça. Vou levantar 2 correntinhas. Venho em cima desse ponto seguinte aqui. Em cima dele, eu levanto um ponto alto. E agora, dentro da corrente, eu faço 2 pontos altos. Então, eu fiquei com 4 pontos. Então, observem que sempre vai aumentar de 2 em 2, tá? Quando eu diminuir, vai diminuir de 2 em 2 de cada lado e também vai aumentar de 2 em 2 de cada lado. Então, como aqui é uma parte que é reta, aqui eu tenho um aumento só do lado esquerdo. E sempre eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Então, aqui eu já sei, eu não preciso nem contar quantos pontos tem aqui. Eu já sei que eu tenho que diminuir 2 aqui, né? Pular 2. Vim no terceiro e levantar um ponto alto. Eu já sei que aqui eu terei 6 pontos altos, porque se eu tinha 10 aqui, 10 menos 2 aqui no começo dá 8, menos 2 aqui no final dá 6. Então, eu já sei que agora em cima de todos esses bloquinhos que eu tinha 10 pontos, eu vou fazer 6 pontos. E aqui onde eu tinha 2, eu vou aumentar 2 do lado de cá e 2 do lado de lá. Então, eu terei 6. Então, é muito fácil fazer essa peça.
Ó, então, vou fazer, já fiz um, vou fazer mais 5. 3, 4, 5, 6. Diminuí 2 aqui, né? Pulei, né? Na verdade, pulei 2 pontos de base aqui, fiz os 6 pontos altos, e agora eu vou deixar de fazer em cima dos 2 últimos. Faço as 2 correntinhas de separação, venho na minha corrente, na corrente sempre eu terei 2 pontos. Então, vem aqui, ó, tenho 2 pontos, aqui eu levanto um em cima de cada. E na corrente eu faço mais 2, que é o aumento. Ficando também com um total de 6 pontos. Ficando também com um total de 6 pontos. Então, agora eu tenho 6 pontos aqui em cima desse blocão. E aqui eu tô aumentando. Então, eu vou diminuindo um e aumentando o outro. Diminuindo um e aumentando o outro. Como eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Então, esse maior eu vou fazer até chegar em 2. Igual tá aqui, ó. Na próxima carreira eu terei 2. E esse aqui eu vou continuar fazendo aumentos. Aí, na outra, eu terei ele vazio, em 0, vai chegar em 0. E esse aqui vai ter os 14, e assim vai. É bem fácil. Tenho certeza que muita gente, a partir desse ponto aqui, já consegue seguir sem assistir o vídeo. Para quem é iniciante, então, pode ter alguma dificuldade ainda, né? Então, eu vou continuar explicando aqui, tá? Então, eu fiz os 6 pontos altos, faço as 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro e vou levantar o ponto alto. Fazendo uma sequência de 6 pontos altos. Então, eu vou deixar de trabalhar nos 2 últimos aqui, vou fazer as 2 correntinhas, vou na corrente de base, levanto 2 pontos altos, em cima do ponto, ponto alto. Duas correntinhas. Pulo 2 pontos, vou lá no terceiro, vou levantar ponto alto. Uma sequência de 6 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui e já volto. Aqui eu começo com 4 pontos altos, né? Um ponto alto sobre ponto alto, em cada ponto aqui, né? Então, eu fiquei com 2 pontos altos. 2 pontos altos dentro da corrente. Então, eu tenho um bloco de 4 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo 2 no início. Fiz 6 pontos altos na sequência. Pulei 2 pontos altos aqui, pulei esses pontos aqui, fiz 2 correntes de separação. Aí, dentro da corrente, eu já inicio o próximo quadradinho aqui. Então, na corrente, eu faço 2 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto, no caso 2, mais 2 pontos altos de aumento. Faço 2 correntes de separação, pulo os 2 pontos iniciais e vou no terceiro. Então, vou fazendo essa sequência de 6 pontos altos, separados por um bloquinho, até lá no final da carreira. Aí, eu volto com vocês.
Então, tô chegando aqui no final da terceira carreira, vim fazendo de 6 em 6 pontos altos. Agora, aqui na última corrente, eu vou levantar 2 pontos altos. E nos pontos que eu já tenho aqui na carreira de baixo, os últimos pontos, eu vou levantar um ponto sobre cada ponto que eu já tenho, formando 4 pontos. Agora, eu vou girar a peça para iniciar a quarta carreira. Levanto 2 correntinhas, dou uma laçada, venho no meu próximo ponto, levanto um ponto alto. E no próximo. E no próximo. E agora, eu vou fazer 2 aumentos. Vou ficar com 6 pontos altos, né? Faço 2 correntinhas de separação. Aí, vou pular os 2 primeiros. Venho aqui no terceiro e levanto um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, eu já cheguei aqui, ó, tem que deixar aqueles 2 últimos. Então, eu vou ficar com 2 aqui. Tô afinando aqui, ó, formando um biquinho, uma pirâmide. Fiquei com 2. Vou fazer as 2 correntinhas de separação. Aí, eu venho dentro da minha corrente e vou levantar 2 pontos altos. Agora, um ponto alto para cada ponto, porque aqui, no caso, eu estou abrindo o triângulo. Esse aqui eu venho diminuindo e esse aqui eu venho aumentando. Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos de aumento e agora eu vou fazer uma sequência de mais 6 pontos altos, que é um ponto alto sobre cada ponto. E depois mais 2 aumentos, completando 10 pontos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiquei com 10 pontos. Faço 2 correntes de separação. Então, se eu aumentei esse, eu tenho que diminuir esse. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos aqui no meio. Fiz as 2 correntinhas de separação. Venho aqui no meio e levanto os 2 pontos. Pontos altos. Então, vai ficando assim, ó. Tá vendo como é facinho? Então, eu vou adiantar, vou fazendo as carreiras até quando chegar na parte que eu tenho que diminuir, tá? Para vocês não se perderem. Então, eu faço 2 correntinhas, venho aqui na minha corrente de base, dentro do bloquinho, levanto 2 pontos. Sempre será 2 pontos. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto, até formar os 10 pontos. Fiz os 10 pontos, faço 2 correntinhas de separação, vou pular os 2 primeiros, vou no terceiro e no quarto. Então, fiquei com 2 pontos altos. 2 correntes de separação, venha na corrente e já vou começar a fazer o aumento, que é do próximo quadradinho. Então, ponto alto sobre cada ponto. Então, eu vou adiantar aqui até chegar ali no final da carreira, aí eu volto com vocês. Então, eu tô chegando no final da quarta carreira. Ó, fiz aqui os 2 e já comecei na última corrente aqui. Esse do canto aqui, ó. Eu já fiz os 2 aqui na corrente, agora eu só vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Opa.
e o número sempre será par. Só aqui no primeiro que é 1. Depois é 2, 4, 6, 8. Então, já fiz os 6 pontos altos. Eu vou girar a peça. Vou iniciar com as 2 correntinhas. Dou uma laçada e venho. Ponto alto sobre ponto alto. Faço os 2 pontos de aumento. Agora, aqui em cima, como eu já tenho 2, agora aqui eu faço 2 correntes. E vou para a próxima, né? Aqui eu vim diminuindo, cheguei no 0. 0 pontos, que forma um bloquinho. Esse aqui tá aumentando. Eu tenho 10, então na próxima carreira eu teria 14. 2 aumentos do lado de cá. Vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar lá no final, eu tenho 2 pontos de aumento. Aqui os 2 pontos de aumento. E em cima desses 2 pontos altos, eu cheguei no ponto 0, então faço 2 correntes e vou reiniciar o aumento do outro quadradinho. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui e já volto com vocês. Então, terminei essa carreira, ó. Agora, eu vou virar, recomeçar a outra carreira. Qual que é importante? É muito importante prestar atenção aqui. Em todas as carreiras é importante prestar atenção, mas aqui tem um detalhe que agora a gente vai começar a inverter o trabalho. Então, aqui eu vim aumentando a quantidade de pontos, agora eu vou começar a diminuir, certo? Aqui eu vim aumentando, eu vou começar a diminuir. Nesse espaço aqui, eu preciso preencher, já formando um outro quadradinho, igual aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Ó. Eu tô fazendo isso aqui, ó, esse quadradinho. Então, eu fiz metade dele, agora eu vou fazer a outra metade. Esse aqui, ó, que é meio quadradinho, eu vou começar agora a diminuir a quantidade de pontos aqui. E aqui em cima, eu tenho que preencher com esse daqui, que é o quadradinho de cima que fica entre um e o outro, ó. Entre um e o outro tem outro quadradinho lá em cima, que é o que eu vou iniciar aqui agora, tá? Então, agora, é só entender assim, ó. Eu vim aumentando pontos, agora eu tenho que diminuir os pontos. E aqui eu tenho que ir preenchendo, já iniciando um outro. Então, eu vou levantar aqui as minhas 2 correntinhas. Deixa eu tirar isso aqui. Então, eu inicio com as minhas 2 correntinhas. Vou no próximo ponto, levanto um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, agora eu vou começar a diminuir esse meio quadradinho. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que deixar 2 sem fazer. Então, se eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Aí, aqui eu vou deixar 6. Então, eu tenho 5 aqui, fiz mais um. 6. Tinha 8, nesse eu tenho 6, porque eu tô diminuindo. Faço as 2 correntinhas, como sempre. Agora, eu venho na corrente e vou levantar 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, vou lá no terceiro e vou levantar ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, ó, aqui embaixo eu tinha 14, agora eu vou fazer 10, porque eu tô diminuindo 2 aqui e 2 aqui no final. Então, aqui, ó, esse aqui é aonde eu já vou começar a fazer o próximo quadrado. E esse daqui agora eu vou diminuindo até ele chegar em 0. Até chegar em 0 pontos. Então, aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até completar os 10. Já vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Então, 3, 6, 9, 10. 2 correntinhas, venho aqui, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo 2 pontos, vou lá no terceiro e vou fazer novamente 10 pontos altos. Tá ficando assim, ó. Acho que a partir daqui já dá pra entender bem, já dá pra continuar fazendo, né? Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz a minha peça. Aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Ficou assim. E aí, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Eu já vou passar a medida pra vocês, mas olha, observa aqui, ó. Aqui eu começo, ó. Aqui eu tenho esse biquinho aqui, né? Então, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4, certo? Quando eu terminar, eu também tenho que deixar esse biquinho aqui na mesma posição. Porque, ó, se eu terminar aqui... Vamos supor que eu terminasse aqui. Ó, tá vendo como a sequência tá diferente? A sequência tá diferente, ó. Aqui eu terminei com meio triângulo, né? Então, eu tenho que terminar igual, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho meio quadrado. Aqui é o próximo... Tem um quadrado inteiro, então eu tenho que ir na mesma sequência. Então, você tem que ir fazendo e observando o desenho também. Eu vou passar para vocês agora a medida dele, assim, sem o bico. E depois eu vou fazer um bico base nele e vou trazer um bico para ele, um bico simplesinho, tá? Porque aqui o que a gente quer que chame atenção é o desenho da peça. Eu não vou fazer um bico muito chamativo, não. Um bico bem básico, fácil. Então, eu vou medir pra vocês agora, ele sem o bico, pra vocês terem uma noção do tamanho, né? Caso vocês queiram usar esse ponto pra fazer uma manta, alguma coisa que não vai bico, pra vocês terem uma ideia. Então, de largura, ele ficou com 42 centímetros de largura. Por 58 de comprimento. E aí, se vocês quiserem fazer ele mais comprido, é só continuar o trabalho aqui, ó. Vamos supor que nem aqui eu ainda não cortei a linha, né? Aqui, é só continuar fazendo o desenho até o comprimento que vocês acharem necessário. Aí, ele é bem legal para fazer passadeira, por exemplo, para mesa, caminho de mesa, ou passadeira para o chão, porque não tem muito que ficar contando, né? Não tem que fazer muito cálculo. É só ir fazendo o desenho, só prestando atenção naquilo que eu falei para terminar aqui o desenho,
no mesmo sentido que você começou. Agora, eu vou fazer um biquinho de acabamento aqui de ponto baixo, só pra fazer um acabamento simples. Deixa eu achar minha agulha. Ah, tá, a agulha tá no outro aqui, na minha amostra. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Terminei aqui do lado direito, né? Fiz o último ponto, agora eu vou iniciar minha carreira de acabamento. Então, eu terminei aqui, né? Então, agora eu vou girar a minha peça. E vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer, para iniciar aqui, ó, faço uma correntinha. Aí, vou enfiar a agulha aqui dentro dessa minha corrente de base. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Mais um. Venho no próximo ponto e faço outro ponto baixo. Então, para cada ponto alto que eu tinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficando assim, uma carreira de base para ficar mais firme o tapete. Ponto baixo, ponto baixo. Aonde tem ponto alto, eu faço ponto baixo. Aonde tem correntinha, eu faço 2 pontos baixos. Ó, cheguei aqui no último. Agora vem a corrente. Então, eu vou fazer um ponto baixo, mais um. Vou pro próximo ponto alto e faço ponto baixo sobre ele. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui. Vou adiantar até lá no final dessa lateral do tapete. Pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o cantinho, tá? Que tem um segredinho lá no canto. Ó, como tá ficando. Isso faz com que o tapete fique com a borda mais firme, né? Na verdade, eu vou fazer 2 carreiras dessa. Então, o tapete fica mais firme no chão. Não tem aquele problema de bater o pé e ele fica molenga. Ele vai ficar mais firme. Então, tô adiantando aqui. Ó, chegou na corrente, eu faço 2 ponto baixo. Então, eu vou adiantar até chegar lá no cantinho e já volto com vocês. Bom, cheguei aqui no cantinho, ó, o último. Deixa eu refazer o último pra vocês verem como é que eu fiz. Ó. Eu fiz um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu cheguei aqui no último, eu faço 2 na corrente, um nessa corrente da lateral. Lembra que tem uma corrente aqui na lateral? Eu faço um nele também. Aí, aqui, eu faço 2 correntinhas e vou voltar no mesmo ponto, aquele ponto que eu acabei de fazer. Deixa eu tirar aqui da frente para não atrapalhar a imagem. Então, esse pontinho aqui que eu acabei de fazer, eu volto nele e vou fazer um ponto baixo. E aí, agora eu entro aqui nessa correntinha do ponto e faço 2. Tá vendo que ele formou um biquinho aqui? Agora, eu venho aqui, ó, na minha corrente do ponto, na junção entre um ponto alto e outro, aqui dentro dessa bolinha que forma o ponto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou por baixo da corrente do ponto, né? Aqui eu já tô na lateral. Então, eu faço um na corrente e o outro aqui dentro, ó. Outro aqui dentro da emenda de um ponto e outro. E o outro no ponto.
Então, para cada ponto alto, eu tenho 2 pontos baixos. Então, é a mesma coisa, só vou adiantar agora aqui. Vou adiantar essa parte aqui até chegar lá no próximo canto e já volto com vocês. Cheguei no outro canto agora, fiz a mesma coisa, ó. Vim fazendo os pontinhos até o último. Agora eu faço as 2 correntinhas e vou entrar aqui dentro do ponto, esse último ponto que eu fiz. Puxo o fio e faço ponto baixo. Ele forma uma pontinha. Ó. Agora eu venho na corrente e vou fazer 2 pontos baixos. Agora eu vou lá no ponto e faço o ponto baixo. Opa! Então, ficou assim meu cantinho. Então, agora eu vou continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aliás, ponto baixo sobre cada ponto alto. Ponto baixo sobre cada ponto alto. E aonde é corrente, eu faço 2 pontos baixos. Então, eu vou adiantar agora, até que vocês já entenderam bem, né? Então, eu vou fazer essa parte aqui, que é mais estreita, vou fazer o cantinho, aí vou fazer a lateral, que é mais comprida. Quando eu chegar aqui no finalzinho, aí eu volto pra mostrar pra vocês como finalizar. Tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Já anoiteceu aqui. Então, ó, fiz os pontos baixos até chegar aqui no último ponto, a última corrente. Então, aqui, ó, nessa correntinha da curva, eu faço mais um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. E finalizar a carreira aqui, ó, prendendo com ponto baixíssimo naquele meu primeiro pontinho. Aquele primeiro na corrente, né? Vou fazer o último ponto aqui da outra lateral. E aí, sim, eu finalizo. Com ponto baixíssimo. Eu venho aqui no meu primeiro ponto, enfio a agulha, puxo o fio, fazendo ponto baixíssimo. Agora, eu já vou levantar, começar a iniciar a segunda carreira, que é a última carreira do bico base, tá? Aí, depois eu vou fazer um outro bico, mas aí eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Por enquanto, é só um bico base, pra deixar a peça com acabamento e deixar ela bem firminha. Agora, para levantar a segunda carreira, também será de ponto baixo, tá? É a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é aqui no cantinho, o aumento que tem no cantinho, tá? Então, aqui, ó, eu dou uma laçadinha, vou enfiar a agulha aqui no próximo ponto e iniciar os meus pontos baixos. Pegando na corrente de trás, tá? Pegando na corrente de trás do ponto aqui, ó. Aí, eu vou adiantar essa parte aqui até chegar lá no canto, tá? Porque aqui é só fazer os pontos baixos, igual eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou adiantar até chegar lá no cantinho, aí eu volto com vocês.
Então, eu adiantei aqui, ó, essa segunda carreira de ponto baixo. Cheguei aqui no cantinho, vou fazer o último ponto aqui, ó. Lembra que eu fiz aqui 2 correntinhas na carreira anterior? Aqui no cantinho da primeira carreira de ponto baixo, eu fiz 2 correntinhas no canto. Então, eu venho trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando eu chego aqui no cantinho, eu trabalho aqui dentro, mais um ponto baixo, faço uma correntinha, vou virar a peça, vou entrar aqui no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo. Opa, sem volta. Mais um ponto baixo. E vou continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Assim, eu formo um cantinho aqui, certinho, quadradinho. Né? Na primeira carreira, eu fiz 2 correntinhas. Nessa carreira, eu faço só uma correntinha. Então, agora eu vou adiantar a peça toda, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu chegar lá no cantinho, eu vou repetir, fazer como eu fiz aqui. Vou adiantar até chegar lá no finalzinho, no último ponto, já para fechar a carreira. Então, eu vou adiantar e já volto. Então, eu tô chegando aqui no final já dessa última carreira, que é de pontos baixos. Então, eu fiz, ó, vim fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui naquele lugar onde tem aquelas 2 correntinhas. Então, eu vou enfiar a agulha ali e fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou novamente lá dentro daquela corrente e faço mais um ponto baixo, no mesmo lugar onde eu fiz o outro. Então, aqui, ó, eu comecei a levantar ponto baixo aqui, né? Ó, aqui foi meu primeiro ponto baixo. Então, venho aqui nesse, faço sobre ele um ponto baixo. E agora aqui, ó, esse aqui é aquele meu primeiro. Então, eu vou aqui, ó, no segundo, nessa segunda correntinha. Aqui fica um pouco difícil identificar, porque é muito parecido, né? Mas dá pra ver aqui, ó, pela altura que eu tenho aqui. Então, eu venho aqui no segundo e vou enfiar a agulha e fazer um ponto baixíssimo. E puxo. Tá vendo como ele ficou mais certinho? Peraí que a luz tá atrapalhando aqui. Ó. Então, eu fiz só um ponto baixo. E aí, eu já pulei esse primeiro, que era só uma corrente, né? Esse meu primeiro era uma corrente. Eu tô indo lá no primeiro ponto real. E aí, eu puxo o ponto baixíssimo. Agora, esse fio aqui, eu puxo, vou cortar ele e vou fazer o acabamento, vou esconder. Puxa bem. Agora, eu venho aqui atrás e vou esconder esse fio aqui. Ó, vou passar por trás de uma correntinha de um dos pontos, vou puxar ele uma vez. Aí, vem aqui um pouco mais pra baixo. Vou girar esse fio, dividir ao meio. Ó, eu tenho 6 fios, né? Então, vou dividir 3 pra lá, 3 pra cá. Vou puxar só metade pra dentro. Aqui, ó, puxo só metade pra cá. Então, eu fiquei com 3 de um lado, 3 do outro. E agora, eu vou dar os nozinhos, ó. 1, 2. O terceiro, eu inverto e dou mais uma laçada pra travar o nó. Puxo com força. Venho e corto rente, só com cuidado pra não cortar o nó. Então, ficou um nó bem discreto. Então, é isso. Por enquanto, o nosso tapete tá pronto. Agora, se você quiser, pode fazer um bico nele maior, né? Esse é um bico base de contorno.
Agora, a gente pode trabalhar, se quiser, trabalhar em cima desse bico, ou simplesmente deixar assim mesmo. Aí é uma questão de gosto, né? Eu acho que como ele já tem um desenho bonito, um desenho que chama atenção, ele fica muito bem sem um bico maior. Porém, eu ainda vou colocar mais um bico nele, discreto, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês na próxima aula, que é um bico básico que serve para vários modelos de tapete. Agora, eu vou pesar ele e vou colocar o peso na descrição, tá? Vou colocar a medida e o peso na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, clicando no botão abaixo, inscrever-se. Se gostou da aula, deixa um like para mim, isso incentiva a gente estar trazendo novos materiais, novas peças para o canal. Beijos e até a próxima aula.